Eu sou o Matheus e eu vou iniciar aqui o módulo de revisão com vocês, né? Vamos começar revisando ponteiros, que é um conceito muito importante vindo lá da matéria de algoritmos, né? E que vai ser crucial aqui para a nossa matéria de estrutura de dados. E eu vou apresentar um cara que eu acho que eu vou estar apresentando, né? Se eu me lembro, algoritmos não vê, ou não vê muito em detalhe isso, que é o void pointer. E umas brincadeirinhas que a gente consegue fazer com o void pointer e tudo mais. Então, vamos lá. C é uma linguagem fortemente tipada, certo? E o que isso significa? Quando a gente cria uma variável, a gente tem que especificamente dizer qual tipo essa variável é. E ao longo do programa, a gente não consegue atribuir outros tipos para essa variável. Se a gente criar uma variável do tipo int, a gente não vai conseguir atribuir um valor char para ele, certo? E se não der warning no próprio editor de texto aqui, ou na hora de compilar, vai ter um comportamento meio estranho. Então, assim, é bom tomar cuidado, porque senão seu programa vai acabar ficando instável aí, pode até dar segmentation fault da vida quando estiver trabalhando com alocações dinâmicas e tudo mais, certo? Então, vamos lá. A primeira coisinha que a gente vai lembrar aqui, além dos tipos, né, vamos falar da indentação e da diferença entre posição de memória, valor e tudo mais. Quando a gente declara um ponteiro, né, a gente vai ter que declarar com essa notação de asterisco, não importa, na verdade, o lugar que você coloca esse asterisco. Você pode colocar colado na variável da frente, colado no tipo, ou sobrando aqui no meio, tanto faz. Isso serve também para ponteiro e assim por diante. Não importa muito, é mais a indentação que você acha que fica mais agradável de ler, mais organizado. Eu prefiro fazer aqui colado na variável em si, certo? Mas conheço pessoas que preferem fazer assim. Geralmente o povo não faz assim, então, né? Mas se você acha que tá bonito, fica à vontade para fazer. A primeira coisa que a gente precisa saber é, quando a gente cria uma variável, por exemplo, nossa integer aqui, a gente vai estar pegando um espaço na memória RAM referente ao tamanho do tipo int, então, por exemplo, digamos 8 bytes, certo? E dependendo do tipo, esse número varia, certo? Então, se a gente tiver um long int, vai ser mais do que a quantidade de bytes de um int. O short vai ser menos, certo? E assim por diante, variando de cada tipo aí. A gente vai pegar uma quantidade de memória RAM e a gente vai atribuir o conteúdo desse pedacinho de memória RAM, o valor que a gente coloca depois do igual aqui na declaração, certo? Só que a gente não tem acesso diretamente, digamos assim, à região de memória. Se a gente quiser, dada uma variável, pegar qual que é o endereço dela, a gente teria que utilizar esse e-comercial aqui, certo? E a existência do ponteiro faz o uso do e-comercial desnecessário, certo? Então, quando você tem um ponteiro aqui, ele vai apontar para a região de memória, direto. Então, quando você acessa aqui o nosso p underline, que é a anotação que eu usei aqui, né, como um ponteiro, digamos assim, a nossa variável integer, se a gente quiser a região de memória dela, a gente usa o e-comercial antes. Se a gente quiser acessar a região de memória dela usando um ponteiro, a gente acessa usando apenas a variável pinteger, como está aqui. Eu já vou compilar, mostrar isso aqui para vocês, certo? E tendo o ponteiro, a gente não acessa somente a região de memória, a gente pode acessar também o conteúdo. Então perceba, quando a gente tem a variável, usar ela diretamente vai acessar o conteúdo. Só que se a gente usar o e-comercial, a gente acessa o endereço de memória. Tendo um ponteiro, que aponta para uma região de memória, quando a gente acessa diretamente o ponteiro, como eu faço aqui, a gente vai pegar o endereço. E para pegar o conteúdo que está armazenado nesse endereço, a gente tem que usar a notação do asterisco, certo? Então vamos compilar aqui e rodar rapidinho. Não vou rodar com val grande, isso daqui a gente vai ver mais para frente que é val grande. Mas aqui, ó, por exemplo, a variável integer, que é diretamente o uso do inteiro, ele retorna o valor 6 para a gente. E quando a gente faz o endereço de integer usando o e-comercial antes, a gente vai ter esse endereço de memória aqui, 0x7ff e assim por diante. Quando a gente pega e usa diretamente a variável, né, do nosso ponteiro, o p underline integer, a gente vai ter o mesmo endereço de memória, certo? Da declaração lá, que no caso é o mesmo de cima aqui. E quando a gente acessa o conteúdo do nosso ponteiro, a gente vai ter a mesma coisa do que acessar diretamente a nossa variável lá, certo? Então são jeitos diferentes de trabalhar, isso daqui é muito importante, às vezes você está travado lá na programação e vai ver porque faltou um e-comercial, ou porque a sua anotação de conteúdo está errada, e assim por diante, então tem que tomar bastante cuidado, tá certo? As mesmas coisas se repetem para char e double, eu só coloquei aqui como exemplo, certo?
Inclusive, aquele negócio do tipo, quando você declara uma variável e tenta mudar o tipo dela ao longo da, né, da execução e tudo mais, vai dar problema, certo? Só que tem alguns que o compilador mesmo já entende. Tanto que, se eu colocar aqui o mouse em cima, ele fala que isso aqui é uma variável do tipo double, certo? Só que logo na hora que compilar, o nosso compilador já vai fazer a conversão de tipo. Então ele já vai atribuir o 6,1234, já vai converter para o tipo int e atribuir a nossa variável integer. Então, se eu rodar isso aqui de novo, você vai ver que continua a mesma coisa aqui, certo? A variável integer, o p integer vão continuar sendo 6, mesmo atribuindo com vírgula, porque já há essa conversão logo na compilação, certo? Se não der warning e não der erro, muito provavelmente, né, mas aí é um código muito mais complexo e tal, seu código muito provavelmente vai começar a dar uns probleminhas, né, de comportamento aí. Então melhor tomar cuidado sempre com o tipo, tá? Outra coisa é não somente nas variáveis dos tipos primitivos, a gente pode ter também estruturas, por exemplo. Aqui eu criei uma estrutura de exemplo que ela tem um inteiro e um caractere guardado nela. E eu declarei aqui a variável, né, chamada variable, nome muito criativo. Nossa variable.num recebe 2 e o caractere dela recebe e, por exemplo. Quando a gente roda aqui numa primeira vez, a gente pode ver que a variable.num e a .character elas retornam exatamente o que a gente colocou na declaração. E se a gente criar uma variável que é ponteiro do tipo da nossa struct aqui e receber o endereço da nossa variável pura, digamos assim, né, só do tipo struct, que não é ponteiro, a gente vai acabar tendo a mesma coisa que a gente viu aqui em cima. Né? Os valores vão continuar sendo o mesmo, tal, porque eles apontam para regiões de memória iguais. Então a gente acessa conteúdos e tudo mais igual. Aqui em cima, a gente precisava usar esse negócio, né, de usar variável pura ou usar o conteúdo no ponteiro. Quando a gente tem uma struct, você vai perceber essa diferença. A variável pura, você acessa as coisas com ponto, tá? E quando tem ponteiros envolvidos, aí depende do caso e tudo, né? Às vezes quando o ponteiro está aqui dentro da struct ou quando a sua variável da struct é um ponteiro e tal, você vai precisar usar essa notação de setinha, tá? Que é um menos maior. Geralmente o VS Code aqui ele dá um autocomplete nisso, certo? Mas é essa notação aqui quando você tem ponteiros. Inclusive, se eu tentar botar um ponto aqui, ele vai reclamar, falando que ela precisa ser example ponteiro, certo? Então precisa ser o tipo, essa setinha aqui, certo? Outra coisa que é interessante, eu não sei se no módulo de strings isso vai ficar claro, mas eu acho que isso é um pouco mais de ponteiros mesmo, que é acessar uma cadeia, né? Quando a gente tem, por exemplo, é porque não existe o tipo string aqui na linguagem C, né? Mas a gente faz um vetor de caracteres. Esse vetor de caracteres ele vai armazenar é, vários caracteres em sequência na memória, né? Então, digamos, o caractere ele precisa de 1 byte. A gente tem aqui 6, certo? Ele botou 7 aqui muito provavelmente por causa do barra zero que tem no final da string. Vocês vão viver isso aí no próximo vídeo aí. Só que aqui a gente vai ter 6 posiçõezinhas com caracteres e elas vão estar em sequência na memória. Então existe uma coisa que a gente pode fazer somando na posição do ponteiro e acessando o conteúdo, tá? Que vai ser isso aqui, por exemplo. Vamos limpar o terminal para não ficar essa bagunça. Aqui, ó, nossa string é ABCDF. Só que tá vendo que o nosso char aqui, que é o conteúdo de string, ele apareceu só como A. Não deveria ser A, B, C, D, E, F? Não, não deveria. Porque não existe o tipo string e quando a gente trabalha com char pointer, a gente está criando tipo um vetor. Na verdade não é tipo, né? É exatamente um vetor, uma cadeia com caracteres. Então quando a gente acessa dessa forma aqui, a gente vai estar acessando o endereço base, que no caso vai ser o primeiro. Tanto que se a gente somar aqui, por exemplo, mais um, né? Vamos começar com mais um. Quando a gente rodar isso aqui de novo, a gente não vai mais ter o A aqui, vai ter o B, que é a próxima posição do endereço. Então a gente pode, como isso daqui é uma cadeia, né? Eles vão estar em sequência, a gente pode ir somando. Então, por exemplo, se pegar 3, a gente vai deslocar 3 a partir do endereço base, e daí a gente vai ter lá o D. Só tem que tomar cuidado para não acabar somando demais e acabar saindo da memória, certo? Aqui eu tô com i, mas não quer dizer nada,
tá? Não quer dizer que isso aqui tá certo. É um lixo que estava lá na minha memória que ele acabou pegando o i. Mas podia ser que ele botasse aqui qualquer coisa convertido para char, certo? Então tem que tomar cuidado na hora que estiver somando endereço de ponteiro para não acabar extrapolando a memória aí. Entrando agora nos void pointers, é uma coisa mais interessante. Lembra que eu falei que a variável ela não pode mudar de tipo e tal? Então, o ponteiro para void ele é peculiar. A gente não está mudando o tipo, tá? E inclusive a gente também não está apontando para nada. Tem uma história um pouco engraçada que quando eu estava cursando algoritmos, um aluno perguntou para o professor como é que funcionava o void pointer e tal, e o professor ficou meio confuso. Ele falou: "Ué, mas void pointer para quê? Você vai apontar para nada?" Não é para isso que serve void pointer, tá? Ele não aponta para void, ele é do tipo void. Vamos falar de um jeito mais compreensível? Ele aponta para qualquer outro tipo, digamos assim. É basicamente isso. Então a gente pode pegar aqui a nossa variável do tipo void pointer e atribuir a ela ponteiro do tipo inteiro, ou do tipo character, ou do tipo double. E você vê que ele não dá warning aqui. Inclusive quando eu compilo ele não reclama e ele roda tranquilamente, certo? Então a gente pode e vai trabalhar muito com void pointer em estrutura de dados. Só que tem que tomar cuidado. A gente tem que fazer cast quando a gente for acessar. Tem que converter para o dado certo. Como o void pointer ele é um tipo, digamos assim, não estou falando de forma formal, viu? É só uma abstração. Ele é como se fosse um tipo genérico. Quando a gente acessa a nossa variável do tipo void, a gente tem que converter para o tipo que a gente está acessando. Então, se fosse um void pointer que guarda uma referência para a nossa variável do tipo example aqui, que é a nossa struct, quando a gente fosse acessar os atributos da struct, teria que fazer uma conversão de tipo. Então, muito cuidado. Aqui eu faço uma conversão, por exemplo, né, depois de atribuir o int pointer, para int pointer e acesso conteúdo, para o char, para o double, e você pode ver aqui que ele funciona. Né? Isso aqui é uma coisa que a gente vai usar muito em estrutura de dados. Vocês vão ver ainda nesse curso mais para frente, que é para manter o mais geral possível a nossa estrutura de dados. Se você for pesquisar no Google aí o que é uma lista encadeada e tal, pegar um site Geeks for Geeks, por exemplo, que é o primeiro que aparece geralmente, você vai ter uma implementação lá que não é genérica. Geralmente os nós da sua lista vão armazenar inteiros e tudo mais. E quando a gente vai fazer estrutura de dados em si, né, a matéria, é muito interessante a gente ter uma estrutura de dados que ela é genérica. Então, muito provavelmente a sua célula vai armazenar um void pointer, sei lá, conteúdo. E daí toda vez que você quiser saber o conteúdo dessa célula, você converte para o tipo e daí você tem uma liberdade muito maior, porque você pode armazenar inteiro, char, double, todos os tipos primitivos, né, de modo geral, e você pode armazenar também as suas structs, sem ter que alterar o seu arquivo da estrutura de dados. Então essa é a mágica do void pointer, certo? Ele pode guardar qualquer coisa, só que você tem que tomar cuidado na hora de converter o tipo e tem que trabalhar certinho com os ponteiros aí. Mas é muito interessante fixar todos os conteúdos desse vídeo aqui. E é isso.